Você está prestes a ver o impossível se tornar realidade. Deus tem feito maravilhas. Ele tem curado, restaurado, salvado. Porque onde há fé, o milagre acontece. Cada história é uma semente de fé. Ouça agora os testemunhos de quem viu Deus agir. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite maravilhosa de segunda-feira, noite que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui reunidos para louvar e engrandecer ao nome dEle, porque a Ele todas as coisas sejam feitas, a Ele toda a glória seja dada. Mas já é costume nosso, não podemos fazer muita coisa aqui antes de primeiro falar com o Papai Celestial, antes de falar com Ele em agradecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e em tudo que Ele tem feito a cada instante. A vida é um sopro, é apenas uma passagem mediante a eternidade do nosso Senhor, nosso Deus. Então, quero convidá-los nessa noite a fechar os seus olhos, se você tiver a oportunidade. Se você tiver a oportunidade de abaixar as suas frontes em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, sim, abaixe a sua fronte. Eu não posso, eu estou dirigindo, eu estou lendo, eu estou lendo. Não tem problema. Continue, porque o Senhor é maior do que qualquer dessas coisas. Altíssimo Deus, Senhor nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, e te damos graças, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. O mundo vai, o mundo vem, o mundo corre, o mundo para, as coisas acontecem, às vezes não acontece, a gente corre, a gente volta, mas o Senhor é eterno. O Senhor é o dono de nossas vidas. O Senhor é o dono da nossa alma. O Senhor é o nosso Deus, o nosso amparo, o nosso socorro. E em Ti nós confiamos, Pai. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui, porque o Senhor assim permitiu. Estamos reunidos de forma eletrônica, mas falando da tua graça, Pai. Falando da sua palavra, falando do seu evangelho, falando de suas coisas, tudo que o Senhor nos permitiu, Senhor. E aqui estamos, Pai, mais uma vez. Quero te agradecer, Senhor, por cada um que está aqui conosco. Quero agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada familiar dos nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Cristo Jesus, independente da sua denominação, Pai. Independente de onde esteja, nós louvamos e te agradecemos pela vida de cada um, Pai. E te entregamos nas mãos, Senhor, daqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de um auxílio, Pai, ou aqueles que estão precisando da sua poderosa mão. Que o Senhor agora possa estar com eles a cada momento, a cada instante, Senhor. E que o Senhor possa tocar no coração daqueles que estão em casa e não lembraram, Senhor, de entrar na nossa live hoje, mas que eles possam lembrar que esse momento é um momento separado para Ti, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por tudo e por todos. E amém. Seja bem-vinda, Ieda, que o Senhor esteja contigo e possa lhe usar nessa noite. Já está aberto o seu microfone e já estamos prontos para ouvi-la. A paz, Senhor Jesus Cristo, a todos, né, nessa sala. Meu nome é Ieda Guimarães, alguns eu já conheço, outros ainda não. Eu estou aqui para contar um pouquinho das grandes coisas que Deus fez na minha vida, né? Eu passei por grandes apuros, eu passei por grandes situações, e tudo que eu passei foi única e exclusivamente por uma coisa: pela minha falta de posicionamento, mesmo sabendo que eu precisava me posicionar. Então, eu vou iniciar contando um pouquinho das coisas que eu passei. Tá? Eu me batizei em 2016,
2016, eu passei pelo batismo nas águas, né, numa outra congregação onde eu estava. Só que eu me batizei e simplesmente só me batizei. Não tive mudança de nada. Passei pelas águas e continuei seguindo a minha vida como eu achava que eu devia, né? Na época, eu era casada e o sonho de, acho que todo mundo é construir uma família. Meu sonho era construir essa família. E eu fiz de tudo para tentar construir essa família e passei em vários médicos para tentar uma gestação. E os médicos falavam que estava tudo certo, que estava tudo bem, só que eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. Eu passei por tratamentos, e os médicos passaram alguns exames para eu fazer e descobriram que eu, com 23 anos, na época, eu estava correndo risco de entrar na menopausa precoce. E aí o médico falou assim para mim, ó, o excesso de peso que você tem, né, tá dificultando você completar esse ciclo, que é o ciclo comum, né, para poder ter a ovulação. E eu não conseguia completar o ciclo. E aí ele falou assim, ó, você está muito jovem, se você quiser ser mãe um dia, você precisa iniciar um tratamento quanto antes, porque quanto mais idade você tiver, mais difícil fica de você engravidar. E ele me sugeriu que eu perdesse peso muito rápido para conseguir fazer com que era um dos sintomas que ele achava que daria que estava me dando esse problema, que seria o excesso de peso. E aí ele sugeriu que eu procurasse um médico para poder fazer a cirurgia bariátrica, para eu poder reduzir o peso quanto antes para poder seguir o tratamento. Eu fui então, procurei um médico, fiz tudo direitinho, procurei um médico, fui atrás de cirurgião, fiz palestras, passei por todo o processo da cirurgia bariátrica, que é o psicólogo, que é a nutricionista, passei por todo o processo, e os exames. Quando foi no dia 2/6/2022, antes disso, esse meu casamento que eu tinha foi desfeito, né? E por conta disso, eu acabei saindo da igreja onde eu estava. Eu acabei eu já não seguia nada, né? Eu só estava de corpo presente, mas eu parei de ir ali. Porque eu falei, eu vou ser mal vista, eu vou ser vista com maus olhos. Eu não quero que as pessoas fiquem me julgando. Então eu simplesmente falei, não vou mais, não quero mais saber, não vou mais e vou seguir minha vida. E comecei a seguir minha vida da maneira como eu achava que era certo. E daí em diante, que tudo começou a desandar um pouco mais. Já estava desandado, começou a desandar ainda mais. Mas para mim, estava tudo perfeito. No dia 2/6/2022, eu fui fazer a cirurgia bariátrica. Fiz a cirurgia bariátrica, passei pelo procedimento, minha mãe me acompanhou na cirurgia. Procedimento concluído com sucesso. No dia seguinte, eu recebi alta, vim para casa. E assim que eu vim para casa, comecei a sentir uns desconfortos no estômago, na barriga. Só que eu falei, meu, eu fiz uma cirurgia de redução de estômago, então deve ser algo natural o processo que eu estou passando. Tudo bem, passou um dia, 2 dias, 3 dias, começaram a aumentar as dores e eu comecei a sentir muita pressão, muita dor aqui no pé da barriga, que a gente fala, né? Que não existe, mas a gente fala. Eu sentia muitas dores, muitas dores, muitas dores. Eu entrei em contato com o meu médico, ele falou, não, é normal o processo. Só que no outro dia eu já não conseguia mudar de posição. Eu tinha que dormir sentada, porque se eu deitasse, qualquer movimento que eu fizesse, eu vomitava. E aí eu tinha muito refluxo e não conseguia deitar, não conseguia me mexer. Qualquer movimento que eu fazia, eu vomitava e dor, e eu não conseguia me mexer mais. Eu falei, não, tá normal. Entrei em contato com ele novamente, falei, doutor, tem como você pedir um exame de imagem? Ele tem, vou fazer vou te fazer o pedido do exame, você vai fazer uma tomografia pra gente ver se tá tudo certo. Fiz a tomografia. Recebi o resultado da tomografia no fim do dia. E aí, como era fim do dia, mandei para ele no outro dia no WhatsApp. Mandei para ele. Assim que ele viu a tomografia, ele entrou em contato comigo e falou assim: Eda, eu vou te pedir uma nova tomografia para você fazer hoje. Eu falei: tem alguma coisa estranha, porque ninguém faz 2 tomografias em 24 horas ainda, né? Por ser um exame caro, por ser um exame de alta radiação, eu falei: ninguém faz. E aí não questionei por quê, mas falei, tudo bem. Fui fazer novamente a tomografia. Refiz a tomografia. Ele falou, assim que você pegar o exame, você me manda.
Como ele pediu com urgência, então saiu os pedidos na hora porque era pós-cirúrgico. Mandei para ele, assim que eu mandei para ele, ele falou: Ieda, a minha enfermeira tá mandando todos os papéis para você, você vai precisar internar, que eu vou precisar te operar com urgência novamente. Eu falei: como assim operar com urgência? Aí ele falou: deu uma obstrução intestinal e eu pedi para você fazer novamente o exame, porque às vezes, dependendo da medicação ou dependendo de conforme for, às vezes o corpo mesmo reverte isso. Só que no teu lugar, em 24 horas, ao invés de melhorar, piorou essa obstrução. E é assim, é algo muito sério, é algo que não dá para esperar. Então, eu vou te encaixar amanhã às 5 horas da manhã, eu tô no hospital para te operar, e eu quero que você se interne hoje. Eu falei: tudo bem. Fui, me internei, não tive tempo de sentir medo, não tive tempo de sentir nada, porque simplesmente eu só sentia muita dor, eu só queria que minha dor passasse. Cheguei no hospital, eu cheguei no hospital deitada no banco de trás do carro, que era a única posição que eu conseguia ficar. Eu saí de lá, numa cadeira de roda que segurança do hospital puxou para mim, tentando me levantar, e eu só gritava no hospital inteiro. O processo de internação do hospital, como eu cheguei lá somente com o papel do médico, com nada, não tinha autorização, não tinha nada do plano, o médico falou: qualquer coisa, meu telefone está aqui, você entra em contato comigo se te negarem. Foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei lá e falei: não tem cirurgia agendada, não tem nada, não tem como a gente internar. Liguei para o médico conversou lá porque ele era plantonista lá, conseguiu resolver o problema da minha internação. Só que nesse processo todo eu sentia muita dor e eles não podiam me dar nenhum medicamento porque eu não estava internada ainda. E eu gritava de dor, eu gritava de dor, eu gritava de dor e não podiam me aplicar nada. Quando saiu a internação, a médica veio: eu vou te dar um medicamento para passar a dor. Ela veio com Tramal, aplicou o Tramal e aí amenizou a dor, só que amenizou a dor 5 minutos. E foi passando o efeito, eu comecei a gritar novamente, eu gritava. E aí ela falou: ó, a gente vai te levar para o quarto, quando chegar lá no quarto, a gente faz novamente medicação. Me levaram para o quarto, quando chegou lá, ela falou: ó, você usou um Tramal agora, você não pode fazer o efeito da mesma medicação. A gente vai fazer um pouquinho de morfina, que é o mais forte que a gente tem. E a gente vai tentar controlar dessa forma. Tá bom, aplicou um pouquinho de morfina, assim que aplicou, eu apaguei. Só que eu acordava. Quando eu acordava, a dor voltava, eu gritava de dor. Eu gritava de dor, ela vinha com mais uma dosezinha de morfina e eu apagava. E assim ficou até o horário da minha cirurgia. E a minha cirurgia foi 5 horas da manhã. Quando foi 4 horas da manhã, ela falou: não posso te dar mais nada, porque você vai passar por uma cirurgia, vai tomar anestesia geral, então não posso te dar mais nada. Então, das 4 às 5 foi luta. E gritaria. Mas amém. Aí, eu peguei e gritava de muita dor. Só que um detalhe, eu tenho problema de asma. Então, assim, para uma pessoa que tem problema de asma, a primeira cirurgia, para eu passar pela primeira cirurgia, eu tive que passar com um pneumologista, eu fiz o tratamento durante 30 dias para poder passar por essa intubação, porque corre risco de não voltar por conta de ter uma crise asmática, todo esse processo. Só que na segunda cirurgia foi com urgência, eu não tive tempo de fazer nada, eu só tive tempo de ir para o hospital. Então, eu não passei pelo pneumologista, eu não fiz nada, eu só levei a minha bombinha, porque eu faço uso de bombinha. O médico falou: só leva sua bombinha. Chegou lá no centro cirúrgico, ele falou assim: trouxe a bombinha? Trouxe. Faz o uso da bombinha. Só que eu sentia tanta dor que eu não tinha força para puxar e sugar a bombinha. E eu tentava, eu não conseguia, eu tentava, eu não conseguia. Aí o anestesista estava lá e falou: Ieda, força, Ieda, eu preciso que você puxe. Eu não conseguia, eu não tinha força. Eu só lembro que chegou um momento que o médico falou assim para mim: não tenho mais tempo, amarra ela. Foi a última coisa que eu ouvi. E aí, quando eu acordei, quando eu fui para o centro cirúrgico eram 5 horas da manhã. Eu acordei, eram 7 horas da noite. Só que para mim, quando eu olhei no relógio, para mim eu já tinha, né? Já tinha avisado minha mãe, já estava dado tudo certo, né? E quando eu olhei no relógio, eu falei: meu, eu devo estar aqui há um bom tempo, mas deu tudo certo, estou aqui, ok. E o médico veio falar comigo. Ele falou: ó, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Eu falei: ai, doutor, vai a ruim. Aí ele falou assim: a ruim foi que eu não consegui fazer uma cirurgia por vídeo. Eu tive que te abrir. Estava muito complicada a situação e eu não tinha tempo hábil para ficar conduzindo o vídeo. Então, eu tive que te abrir para poder visualizar melhor e fazer quanto mais rápido a cirurgia. Eu falei: tudo bem. Tô aqui, tô com vida, né? Tudo bem. Eu falei: tá, e qual é a boa? A boa
foi que foi perto do teu intestino grosso, mas não atingiu o teu intestino grosso. Porque se atingisse o teu intestino grosso, a gente ia precisar colocar uma bolsa de colostomia. E era o meu medo. Quando ele falou que ia fazer uma cirurgia de intestino, eu já pensei que eu ia sair daquela bolsa de colostomia. E assim, Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe de todas as coisas e sabe que cada um aguenta. Ali, para mim, seria algo muito complicado de lidar, se precisar chegar nesse momento. Sei que não é fácil para ninguém, mas digo de mim. E quando ele falou aquilo, eu falei: não é tão ruim assim. Ele me abriu, não é tão ruim assim. Tô aqui com vida, tô aqui com saúde, consegui fazer a cirurgia, tudo certo. Só que eu não sabia o tamanho da cicatriz. E aí, quando eu fui pro quarto, eu descobri que eu tinha acabado de acordar mesmo da cirurgia. A cirurgia demorou 8 horas e pouco, e eu tinha acabado de acordar, realmente. Cheguei no quarto, vi minha mãe, tudo certo. E aí ele falou, ó, a gente vai ter que fazer um procedimento agora. Eu falei: o quê? Você vai precisar ficar de jejum absoluto durante 15 dias, porque o seu intestino precisa de cicatrização. E não pode cair nada, não pode cair água, não pode cair nada no teu intestino, porque senão vai atrapalhar a cicatrização da cirurgia. Então, você vai ficar 15 dias internada, você vai tomar aquele soro glicosado, vai ser a sua alimentação, e você não pode tomar nem água, você não pode escovar os dentes, você não pode comer nada. O máximo que você pode fazer, pede para sua mãe molhar um copo com água gelada, né? Molha a gaze, passa na sua boca e você tem que cuspir, você não pode engolir. Eu falei: tudo bem. Eu nunca gostei de tomar água. Sempre tive uma dificuldade de tomar água. Mas ali eu ficava de meia hora: mãe, eu tô com sede. Mãe, pelo amor de Deus, eu tô com sede. Eu tô com sede, me ajuda. E ela molhava a minha boca e eu tinha que cuspir. Eu não podia escovar o dente, eu não podia fazer nada. Quando eu voltei da cirurgia, eu vi que eu não tinha movimento das pernas. E eu fiquei meio que desesperada, porque eu não tomei hack, eu tomei anestesia geral. E aí eu falei: eu não consigo mexer minhas pernas, eu não vou conseguindo mexer minhas pernas, me passaram por um fisioterapeuta. Aí a fisioterapeuta veio e falou bem assim: ó, você sentiu tanta dor que o nosso corpo ele é tão inteligente que ele contrai a musculatura para que a gente não sinta essa dor. O teu corpo contraiu essa musculatura, então eles pensa que a qualquer momento você vai sentir dor. Então a gente vai ter que trabalhar esses músculos novamente para que você possa descontrair, exercitando ele e voltando os movimentos aos poucos. Mas olha aqui, mexe o dedo. Eu conseguia mexer só o dedo, eu não conseguia mexer mais nada. Eu falei: tudo bem, se é só isso, tudo certo. Fiz a fisioterapia, fiquei internada os 15 dias. Cada dia era um sufoco, porque eu sentia muita sede, eu ficava desesperada, com sede, não podia beber água. A boca amargava porque eu não estava comendo nada, eu não estava escovando os dentes, então imagina a situação. E aí eu falei: tudo bem, tô aqui, tô com saúde, tô com vida. E pode parecer engraçado, mas independente de qualquer coisa, independente de qualquer momento, mesmo quando eu não estava seguindo nada ou quando eu estou seguindo, tem uma coisa que eu sempre penso, é o lado positivo de tudo. E isso faz com que amenize algumas coisas. E aí eu peguei e falei: tudo certo. Recebi alta. Passou os 15 dias, recebi alta, saí com o dreno, porque tinha mexido muito lá dentro. Ele falou: não vou tirar o dreno, você vai sair com o dreno. Minha mãe é enfermeira, graças a Deus, então ela tinha todos os cuidados comigo e amenizava um pouquinho para mim também esse cargo. E aí eu fui para casa com o dreno, e que não incomoda bastante para deitar, para dormir, para lavar. Mas fui para casa. O médico falou: daqui 7 dias você volta no consultório. Voltei no consultório daqui 7 dias, ele falou assim: ó, eu vou ver agora para liberar a sua comida, né? A sua dieta. E para tirar o dreno. Ele foi ver o dreno e ele falou: ainda tá saindo bastante secreção, não vou tirar o dreno ainda. Você vai voltar com ele. Volta daqui 7 dias. E a alimentação, a gente vai liberar a alimentação líquida. Só que quando você faz a cirurgia bariátrica, você fica 7 dias na dieta líquida, para depois você ficar mais 7 dias na pastosa e mais 7 dias para você voltar ao normal e comer sólido em pouca quantidade, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica, fiquei 4 dias tomando líquido. Depois de 4 dias, eu fiz a cirurgia de obstrução intestinal e fiquei 15 dias sem comer nada. E aí voltei pro líquido, que já era para eu estar no sólido, e voltei pro líquido. Voltei para comida líquida e comendo a comida líquida, mas para mim já era ótimo, porque pelo menos não estava sentindo sede, estava tomando água, beleza. Voltei no consultório depois de 7 dias. Ele falou: vou ver o dreno. O dreno ainda não tá bom o suficiente, você vai voltar com ele. Porém, a dieta também não vai ser liberada
pastosa, você vai continuar no líquido. Fiquei mais uma semana na dieta líquida. Aí, na outra semana, ele viu o dreno e falou, ó, a gente vai tirar o dreno agora. Só que assim, eu fiquei 30 dias, exatamente 30 dias com o dreno. E a minha pele absorveu o dreno. Então, assim, para tirar o dreno, foi outra gritaria que parecia que eu estava na cirurgia ainda. Porque eu gritava ao consultório, porque ele aplicava anestesia, só que a anestesia não pegava, porque estava inflamado o local. E aí ele tentava tirar o dreno e rasgava aos pouquinhos, tentando ser o mais delicado possível, mas não adiantava nada. Eu gritava horrores, enfim, tirou o dreno. E quando eu saí do consultório, todo mundo me olhando, né? Porque só dava eu gritando, mas tirou o dreno. E aí ele me liberou para dieta pastosa. Fui para dieta pastosa. Quando eu fui para dieta pastosa, já tinha 30 dias que eu não comia nada. E aí eu fiquei assim, né? Que eu tava no líquido, eu fiquei assim. E eu comecei a ter engasgo, porque eu não conseguia mais. Não sei se meu estômago já não aceitava, mas comecei a passar mal por conta disso. Minha mãe falava, você tem que comer. Eu falava, mas eu não consigo. Ela, mas você tem que comer. Eu falava, mas eu não consigo, mas você tem que comer. E ficava nessa luta, ia comendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, fui voltando ao normal. E aí, quando foi na próxima consulta, ele me falou assim, vamos ver, vai ficar mais uma semana na dieta pastosa. Conclusão, voltei a me alimentar mesmo para dieta sólida quase uns 2 meses depois da cirurgia bariátrica. E aí eu fui para dieta sólida e tinha dificuldade de engolir, tinha dificuldade de mastigar, minha boca doía muito conforme eu mastigava, maxilar doía muito, mas enfim, foi. Fiz a cirurgia, tudo certo, tudo em paz, não estava sentindo dor, não estava sentindo mais nada, vou fazer o quê? Vou seguir minha vida da maneira como eu acho certo. E continuei seguindo minha vida da maneira como eu acho certo. Aí, quando foi em janeiro de 2023, a minha mãe fez uma cirurgia da coluna. E a gente estava agendando tudo certinho para que ela fizesse essa cirurgia nas minhas férias. Porque, assim, eu não falei, mas só um adendo, porque não posso demorar muito. Em 2016, em setembro de 2016, eu perdi meu pai, né, com problema de rim. E em setembro também de 2018, 2 anos depois, eu perdi minha irmã num acidente de moto com 29 anos. E a minha mãe só teve eu e minha irmã. Então, assim, não tinha mais a minha irmã para poder me ajudar com a questão de saúde da minha mãe. Então, não tinha mais meu pai, era eu, só tinha eu. Então, eu falei assim, mãe, marca nas minhas férias, que eu vou estar de férias, eu consigo ficar com a senhora, eu consigo cuidar da senhora, e assim foi feito. Ela falou, vou ficar 4 dias só internada, recebo alta, a gente vai para casa e a gente toma os cuidados lá. Eu falei, tudo certo. Só que minha mãe fez a cirurgia, no segundo dia que o médico falou, você pode sentar, começou a vazar um líquido da coluna dela. E aí o médico falou, ó, Cida, deita novamente e para de forçar. Resumindo, esse líquido da coluna é que tinha aberto uma fístula na coluna dela e era o líquor que estava vazando. E aí ele falou assim, ó, a gente vai ter que fazer com que isso pare de vazar para que a gente consiga te dar alta e conseguir fechar, porque se tiver úmido não vai fechar. E não tem como, é um lugar onde não tem como dar ponto, não tem como você fechar ali. É onde passa o líquor, então não tem o que fazer. Tudo bem, ficamos no hospital. Conclusão, nessa internação da minha mãe pegou uma bactéria, pegou uma infecção no hospital, foi para o centro cirúrgico novamente, correu o risco de retirar todas as próteses que ela tinha colocado na coluna por infecção, teve que lavar tudo novamente, passou por cirurgia, foi para UTI, ficou desacordada, estava praticamente em estado de coma, porque ela não reagia, ela não falava, ela não conseguia engolir, ela não conseguia fazer nada, ela não conseguia acordar, e foi um desespero que a pastora Cida esteve presente, ela sabe como foi o desespero, porque mesmo eu não seguindo nada, nessas horas a gente lembra que tem um Deus ali. E a gente recorre, nesses momentos a gente recorre. Então, ela que me deu todo o suporte e passou o processo da minha mãe. Conclusão, dos 30 dias das minhas férias, 30 dias eu fiquei dentro do hospital com ela. Ela ficou 34 dias internada, 30 dias eu fiquei com ela. No 30º dia eu senti uma dor muito forte e eu comecei a vomitar, eu vomitava, e uma dor no pé da barriga, uma dor no pé da barriga.
E eu fui perdendo a consciência, eu de acompanhante da minha mãe fui parar no pronto-socorro como paciente. Passei no pronto-socorro, me passaram lá no pronto-socorro, fizeram um exame de imagem, falaram que eu estava com pedra na vesícula e pedra no rim. E eles falaram, ó, eu vou ter que te internar, porque a pedra no seu rim a pedra do rim tá no canal da uretra. E se eu te der alta, você vai sentir essa dor novamente, enquanto a pedra não desobstruir o canal, você vai continuar sentindo essa dor. Eu falei, não, eu não posso ficar internada. Minha mãe tá internada no quarto andar, não tem ninguém para ficar com ela. Ieda, mas eu não posso te liberar. Eu falei, não tem problema, eu assino onde for, eu não posso te dar alta. Você vai voltar para cá com os meus sintomas. Eu falei, não existe. E eu comecei a discutir com o médico. Eu discutia com o médico, que minha mãe estava sozinha no quarto andar e ele queria me internar. Eu falei, não, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Ele, Ieda, você precisa estar bem para cuidar da sua mãe. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar dela. E aí eu falei, pronto, e agora o que eu faço? Eu lembro que eu liguei para minha prima e liguei para Edith. Falei assim, ô Valéria, eu preciso que você venha para cá para ficar com minha mãe. Ela, o que aconteceu? Eu falei, eu tô internada. Tu tá internada? É. Eu tô internada, com pedra no rim, o médico não quer me dar alta. Tá, quem vai ficar com você? Eu falei, comigo eu me viro, me deixa. Vai ficar com a minha mãe, por favor. A Edith estava indo já que ela ia, ela foi um pouquinho mais cedo, a Valéria chegou para render, eu fiquei lá, aí eu ficava um pouquinho com a minha mãe, voltavam, ia me visitar, e voltava, ficava com a minha mãe, e ficou assim. E aí, no outro dia, o médico passou e falou bem assim, Eda, tem duas situações. Ou você vai para cirurgia, e a gente tira a pedra, ou então você pode tomar um remédio, que esse remédio tem 30 dias para fazer efeito, e você tomando esse remédio faz com que dilate o canal da uretra e a pedra pode sair sozinha, mas não é uma garantia. Eu falei, eu vou para essa segunda situação, porque eu não tenho como fazer uma cirurgia agora, então eu não tenho como passar por uma cirurgia com a minha mãe internada, eu preciso cuidar dela. Ele falou, tudo bem. Fui, tomei o remédio, ele me deu alta de lá e falou, e quando a sua vesícula, procure o seu cirurgião, que você tá cheio de pedra na vesícula. Eu falei, tá bom. Recebi alta, fui lá ver minha mãe, me dispensaram no hospital, falando, aqui você não pisa mais, se cuida, vai cuidar de você, a gente fica aqui com ela, tudo bem. Terminou minhas férias, voltei a trabalhar, minha mãe ficou mais 4 dias lá, minha mãe recebeu alta, teve suporte da minha tia, do pessoal da minha família, pastora Cida também, e consegui voltar a trabalhar. Fui procurar meu cirurgião. Procurei meu cirurgião, ele estava de férias. Só que o filho dele é da mesma equipe. E aí o filho dele me atendeu. Falou bem assim, uma cirurgia da vesícula, 20 minutinhos, a gente faz rapidinho, e vou te passar todos os procedimentos, vou te passar a guia, tudo direitinho, autoriza e volta pra gente marcar a cirurgia. Falei, tá bom. Isso foi em janeiro. Quando foi, minha cirurgia ficou marcada para 10/4/2023. Só que assim, minha mãe tinha ficado no hospital quase 40 dias. Minha mãe tinha pegado uma infecção no hospital, minha mãe voltou para casa sem andar, então foi um processo muito complicado. E eu falei assim, eu não quero que minha mãe fique exposta no hospital por conta de uma cirurgia de 20 minutos. Eu falei, não vou expor minha mãe a isso. E aí foi a briga que eu comprei com ela. Cheguei e falei com ela, falei, mãe, na época eu namorava um rapaz, eu falei assim, mãe, não precisa a senhora ir, ele vai comigo, ele me acompanha, não precisa a senhora ir. Porque expliquei para ela os motivos, tudo bem. Ela falou, não, eu quero estar lá. Eu falei, não, mas eu não quero que a senhora vá. Ela falou, mas eu quero estar lá, eu sou sua mãe, eu quero estar lá. Eu falei, não, tudo bem, então. Então amanhã, quando eu estiver saindo, eu falo a hora que eu saio e a gente conversa direitinho. Eu falei, tá bom. Conclusão, eu saí de casa, eu fui para o hospital, me internei sem a minha mãe. E aí, ele acabou que foi trabalhar, que precisou trabalhar, e ele não pôde me acompanhar também. Então, eu falei, não tem problema, eu vou sozinha, uma cirurgia de 20 minutos. Fui para minha cirurgia de 20 minutos. Cheguei lá, estacionei meu carro, entrei no hospital, assinei tudo sozinha, coloquei minhas coisas no cofre. E aí tinha uma amiga minha que hoje ela tá no Mato Grosso, só que conheci ela num trabalho, né? E tá na minha vida até hoje. Mas ela tava de férias aqui na casa da família dela. E aí ela falou assim, eu falei pra ela da cirurgia e tal, ela, e aí, tua cirurgia? Eu falei, tô aqui no hospital. Ela, tua mãe tá contigo? Eu falei, não quis que ela vinha. Que ela viesse. O Rodrigo tá contigo? Não, também não quis, ele não deu pra vir. Tu tá sozinha? Eu falei, tô indo pra aí agora, tu tá ficando louca, tu não precisa disso e tal, assim, isso aqui. Fui lá. Eu falei, minhas coisas estão no cofre, não vai dar pra te esperar, porque já estão vindo me buscar, minhas coisas estão no cofre, você pega. Tudo bem. Fui pra minha cirurgia de 20 minutos, que a minha cirurgia de 20 minutos demorou 4 horas. Quando eu voltei do centro cirúrgico, eu acordei, o médico olhou pra mim e falou bem assim, Ieda, e eu sentia muita dor. E ele falou assim, Ieda, tem uma coisa para te falar. Eu falei, o quê? Aí a gente fez a cirurgia, só que a gente não conseguiu concluir. Eu falei, como assim não conseguiu concluir?
a sua vesícula estava grudada no intestino grosso, não foi possível retirá-la. Entre perfurar o intestino grosso e colocar uma bolsa de colostomia, e entre mexer na vesícula, que é algo que você consegue ainda trabalhar com ela durante um tempo, a gente preferiu deixar a vesícula, que é menos risco, e controla 100% na alimentação, vida que segue, mais pra frente a gente vê como a gente faz. E eu fiquei sem reação, porque eu falei assim, eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que discutir, eu não tenho o que falar nada. E outra, né? Eu tava na mão dos médicos, eu vou falar o quê? Eu falei pra ele, eu falei, tudo bem, mas foi pro vídeo? Aí ele, então, eu iniciei no vídeo, não foi possível concluir no vídeo, eu tive que te abrir. Ou seja, eu tenho alguns retalhos pelo corpo. Mas enfim, falei, tudo bem, tudo certo, estou com saúde, aqui estou eu. Saúde mais ou menos, né? Com vida. Estou com vida, aqui estou eu. E aí passou o processo, foi seguindo a vida. Quando foi da maneira como eu achava que eu devia seguir, né? Quando foi... eu entrei num relacionamento em 2023. Quando foi em 2024, eu descobri que eu estava grávida. Só que assim, até então, os médicos tinham falado que eu não podia engravidar. Não fiz nenhum exame depois para dizer que eu podia, só que eu estava grávida. E assim, há 8 anos atrás era o meu sonho, porque eu tinha uma família construída, né? E era o que eu queria. E não que eu não quisesse hoje. Sempre foi meu sonho gerar, sempre foi meu sonho ser mãe. Só que não da condição que aconteceu. Mas eu falei, é o meu filho, não importa. Obrigada, Senhor, da mesma forma. Tudo bem. Descobri que estava grávida. Uma semana depois, eu tive um sangramento. E fui para o médico. E o médico falou bem assim, Eda, eu vou fazer um exame de imagem. Só que assim, você teve um sangramento, eu não consigo localizar embrião aí ainda. Será que não é algo psicológico ou você acabou abortando? Eu falei assim, não sei. Se você é um médico e não sabe, eu não tenho como saber. Aí ele falou assim, ó, daqui 15 dias você vai ficar de repouso absoluto, daqui 15 dias você volta e vai fazer novamente o exame, pra gente ver se a gravidez evoluiu ou não. Tudo bem. Foi os 15 dias mais angustiantes da minha vida, porque assim, era algo que eu sempre quis muito, era algo que eu sonhei e eu estava sem saber se isso realmente tinha dado certo ou se não tinha dado certo. E eu falei, e agora? O que eu faço? E quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu faço muito, se tem uma coisa que eu prezo, é muito pelo meu serviço. Hoje em dia eu mudei um pouquinho, mas eu prezo muito, muito. Eu ficava, sabe, era meu serviço em primeiro lugar sempre, e eu sempre lidei dessa forma, no meu profissionalismo, até demais. E aí eu falei assim, meu, vou ficar 15 dias sem trabalhar, não posso, e fiquei pensando no serviço, e ao mesmo tempo ficava pensando se deu certo, se não deu certo a minha gestação, e já não estava mais no relacionamento, e fiquei pensando, a família que eu queria construir não vai ser da maneira como eu quis, tem meu filho, mas não era dessa maneira que eu sonhei. E o que eu faço com a minha vida? Eu fiquei esses 15 dias pensando, 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 e eu morava no quarto andar. E o médico falou repouso absoluto. Só que eu morava no quarto andar. Então, assim, eu não podia sair de casa para nada, eu não podia sair de casa para jogar um lixo, eu não podia sair de casa para fazer uma compra, eu não podia sair de casa para ver minha mãe, porque minha mãe morava no térreo, só que eu morava no quarto andar. E eu não podia sair de casa para nada. E eu falei, tá, o que eu faço agora? Fiquei lá, 15 dias depois eu fiz novamente o exame, e no exame eu vi o coraçãozinho do meu filho. E o médico falou, ó, deu certo a gestação. E ali, para mim, foi a alegria. Eu chorei muito junto com a minha mãe, chorei horrores, e chorei, não parava de chorar. E ok. E mesmo as coisas não sendo da maneira como eu sonhava, da maneira como eu planejei, eu estava muito feliz com aquilo. Voltei no médico com o resultado do exame. Tá. Passou, voltei a trabalhar. 15 dias depois, eu senti uma dor muito forte, voltei no médico novamente. O médico fez um exame, descobriu que eu tive um descolamento de placenta. E ele falou assim, Eda, você vai precisar fazer repouso absoluto, você corre risco de aborto. Pelas questões cirúrgicas que você já teve, é muito difícil você segurar uma gestação durante 9 meses. Então, assim,
possa ser, se planeja para que seu filho, se vier a nascer, exatamente foi essas palavras dele, se vier a nascer, se planeja com que ele nasça com 7 meses. Então, a previsão, a data prevista de parto é em setembro, né? Mas você vai planejar para estar tudo pronto em junho, mais tardar em julho. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E comecei a correr atrás de tudo e fiz rifa com o pessoal do serviço para conseguir as coisas, porque eu não estava planejando, não foi nada planejado. Então foi meio complicado. Eu comecei a ter muito gasto com remédio e com tudo. E eu falei assim, meu, Deus, se ele chegou até aqui, então vai ser concluído. Não é possível que o Senhor tenha colocado um sonho dentro do meu coração que ele não vai ser realizado. E tudo bem. Depois voltei no médico novamente, tomava medicamento, voltava no médico novamente, o médico falou, agora você está com uma bactéria no útero. E essa bactéria que você está no útero corre o risco de teu corpo tentar expelir, e dentro do seu útero tem o seu filho. E se o corpo tentar expelir, automaticamente você corre o risco de aborto. Então, toda vez que eu voltava no médico, ele falava de aborto. E ele falava de aborto, ele falava de aborto, e todo tempo era aborto, você não vai conseguir segurar, e a gente vai trabalhar cada semana, e ele falava, a gente vai trabalhar cada 15 dias, a gente vai trabalhar cada 15 dias. Eu comecei a fazer acompanhamento de alto risco, né? Então eu ia de 15 em 15 dias. O tanto de ultrassom que eu tenho hoje em dia é como se eu tivesse tido uns 10 filhos, porque cada vez que eu ia lá, é um ultrassom que vai fazer para ver se está tudo bem, se está tudo certo. E foi passando o tempo, aí chegou maio, e aí eu tive a perda do tampão, junto com um pouquinho de sangue, e aí voltei lá no médico, passava na emergência, e minha ficha já estava na emergência. Então, toda vez que eu batia na emergência, eles já sabiam como me conduzir. Entrava em contato com o meu médico e passava todo o procedimento, tudo bem. Quando chegou em... Foi passando o tempo, chegou nos 7 meses, que ele falou que eu não ia chegar. Cheguei nos 7 meses de gestação, passando por todos os processos. E chegou nesses 7 meses de gestação, ele falou, ó, agora, teoricamente, está fora de risco. Então, agora que o teu filho quiser vir, tá liberado. Só que é no processo dele. Falei, tudo bem, tudo certo. E aí, foi passando o tempo. E ele chegou e falou assim, ó, quando chegou com 36 semanas, ele falou assim, Ieda, agora eu preciso ter uma conversa com você que eu não tive antes. Você tinha falado para mim no começo que você queria uma cesárea, por você já conhecer processo cirúrgico, por você se sentir mais tranquila, né, de tirar o bebê e tudo certo, e não correr risco para você ir pro bebê, mas eu tenho uma coisa para te falar. Você não pode ter uma cirurgia cesárea. Você só vai poder ter uma cesárea se correr risco de vida ou para você ou para o teu filho. Caso isso é uma cirurgia de luxo e a gente não vai fazer, eu não vou te dar carta para isso aconteça. Porque corre o risco de eu abrir a sua barriga e ter tudo grudado aí dentro, porque você não tirou sua vesícula porque estava grudada no intestino grosso. Eu não sei como é que tá aí dentro. Só que assim, eu não vou poder fazer igual eu fiz com a vesícula, igual o médico fez com a vesícula, deixar ele aí dentro. Se eu te abrir para tirar o teu filho, então não importa o que tiver na frente, eu vou ter que tirar ele. Então, assim, é algo muito perigoso, muito arriscado para você. Então, você tem que ter um parto normal. E aí eu comecei a surtar, porque eu falei, tá, mas um parto normal não depende só de mim. E se eu não conseguir, se eu não tiver passagem, e se meu filho virar, porque ele estava de cabeça para baixo desde os 5 meses. Eu falei, e se ele virar? E se eu não conseguir? E eu entrei em desespero, pedi ajuda para psicóloga, e fui procurar ajuda com o enfermeiro, e foi aquele caos todos. E aí, passou o processo. Quando chegou com 37 semanas, eu tive uma crise de vesícula. Fui para o hospital às pressas, com muita dor. Fui examinada na maternidade, viram como estavam os sinais vitais do meu filho, estava tudo bem, estava tudo certo. Fizeram todos os testes, começaram a apertar e viram que era vesícula. E aí falaram assim, ó, aqui a gente só tem maternidade, a gente não tem clínico geral e nem cirurgia geral. Eu vou te encaminhar para outro hospital onde só tem cirurgia geral. E eu vou te encaminhar para lá e você faz o processo lá. Fez uma carta com indicação para cirurgia, para que eu fosse lá e visse com o cirurgião. Cheguei lá, o cirurgião falou assim, ó, o que está acontecendo? Eu entreguei a carta, ele falou assim, ó, vou fazer um exame de sangue em você. Ele tentava controlar os sintomas, não conseguia, né? Ele falou, vou fazer um exame de sangue em você. Se der alteração, a gente vai ter que ir para a cirurgia agora. Eu falei, mas e meu filho? Aqui a gente não tem maternidade. A gente vai tratar você,
vai fechar a sua barriga, na hora que seu filho tiver que vir, ele vai vir. Eu falei, não, isso não é possível. Eu falei, não, eu cheguei até aqui, aconteceu tudo isso, não, não é possível, não é possível, não é possível. E ali, eu nunca me peguei tanto com Deus quanto ali. Eu falei, não, não é possível, não vai dar alteração, não vai dar alteração. Orei tanto com a minha mãe, orei tanto com a minha mãe. Fiz o exame, deu alteração, deu, mas não o suficiente para que algo agravado. Aí ele falou, Ieda, vou te passar os medicamentos, você vai tomar. Você vai fazer o seguinte, vou te liberar. Assim que você ter o seu filho, você vai procurar um médico que você precisa fazer isso, porque tá se agravando o seu quadro. Eu falei, tudo bem. 38 semanas, em 39 semanas, eu estava 7 de setembro, estava na casa da minha tia, num almoço de família, feriado, estava lá, tudo normal, e estava lá, vim para casa, comecei a sentir algumas dores, só que eu falei, são dores normais, tudo bem. Senti algumas dores, falei, eu vou fazer o seguinte, vou descansar um pouquinho, que eu tô com algumas dores. Entrei em contato com a minha enfermeira, ela falou assim, Eda, toma um banho quente, se não passar dor, você me avisa. Tomei um banho quente, e aí as dores começaram a aumentar um pouquinho. Só que assim, eu sentia dor, mas não era nada demais. Eu falei, não, tá tranquilo. Aí, só que como eu tinha a gravidez de risco, eu falei assim, eu tô preocupada, é melhor a gente ir pro hospital. Ela falou, tá bom, vamos pro hospital. Quando chegou no hospital, a médica falou assim, pelo tempo que você tá gemendo de dor, você tá entrando em trabalho de parto. Pode subir direto, não faz ficha, não faz nada, sobe direto, que provavelmente você já vai parir. Eu falei, exagerando, porque eu não tô sentindo dor. Tudo bem, fui lá, me examinou. Quando a médica me examinou, ela falou: tá com 9 centímetros de dilatação. Não dá tempo de abrir sala, não dá tempo de fazer nada. Ela vai parir aqui mesmo. E eu falei: ela tá brincando, não é possível, isso não é possível. Porque eu não estava sentindo dor o suficiente para um trabalho de parto. Nunca tinha tido, mas via vídeos e é a dor da morte, segundo as pessoas. Eu falei assim: não, não é possível. Esse não é possível. Deu exatamente 40 minutos depois, o meu filho nasceu de um parto normal, não programado, algo que eu não sentia a dor que eu achava que eu ia sentir, e tudo perfeito, tudo bem, veio pro meu colo, tudo certo, tudo ok. Tudo bem, a gente recebeu alta, tudo bem, tudo certo, deixa eu correr um pouquinho, né? Tudo bem, tudo certo, recebemos alta. Quando foi em dezembro, meu filho com 2 meses, foi em dezembro? Não sei se foi em novembro ou foi em dezembro, acho que foi no final de novembro. A pastora Nádia veio aqui, na nossa igreja, visitar a nossa igreja, e ela olhou para mim, assim, na primeira fileira com meu filho e falou assim, tudo bem? Falei, tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já apresentou ele para Jesus? Eu falei, não. Aí ela falou, é grande a luta contra a vida dele. Vou pedir para você que se você não apresentou, você apresente ele quanto antes. Eu falei, tudo bem. Passou. Eu já tinha a pretensão de apresentar ele, só que eu queria que tivesse as pessoas que eu queria que estivesse, e a gente quer fazer aquele ritual todo, a gente fala, não, quero que seja dessa maneira, quero que esteja essas pessoas, e nunca casava das pessoas estarem todas presentes. Eu falei assim, então vamos deixar, tudo bem. Deu exatamente 2 dias depois, meu filho caiu de uma cadeirinha de vibrar. Ele caiu dessa cadeirinha, ele bateu a cabeça, fui com ele para o hospital, ele ficou internado 3 dias, deu um sangramento no cérebro, e o médico falou bem assim, o corpo tem que absorver o sangramento no cérebro dele. Se o corpo não absorver, corre risco cirúrgico. Então ele vai ficar aqui em observação para a gente ver. Tudo bem? Passamos esses 3 dias no hospital. Ele recebeu alta, fez novamente o exame, tinha absorvido um pouquinho, recebeu alta para fazer acompanhamento externo. Recebeu alta, exatamente quando ele completou 3 meses, ele recebeu alta. Recebeu alta no dia 7 de dezembro. Quando foi no dia 8 de dezembro, dormimos em casa. No dia da madrugada do dia 8 para o dia 9, eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. Eu vomitava, 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 não parava de vomitar. Eu fiquei exatamente 24 horas, praticamente, 12 horas praticamente vomitando. E só tava eu e meu filho, que eu moro sozinha com ele, só tava eu e meu filho, eu amamentava ele, vomitando do outro lado, e amamentando ele, vomitando do outro lado. Entrei em contato, liguei para minha mãe viu a mensagem de manhã, foi lá para casa. E a gente foi para o hospital. Fui para o hospital, chegou lá no hospital, o médico falou bem assim, isso daí para mim é uma pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas. Mas eu vou pedir exame de imagem para confirmar. Pedi o exame de imagem, ela falou, deu alteração na sua vesícula, no seu pâncreas e no seu fígado. Aí eu vou precisar te internar, porque é processo cirúrgico. Eu falei, tudo bem, meu filho, aqui só interna você, seu filho não vai ficar.
Eu comecei a gritar, eu comecei a chorar, eu falei: "Eu nunca fiquei longe do meu filho, eu sonhei com meu filho, como assim meu filho não vai ficar?". Tudo bem, ele foi embora, e aí minha mãe falou: "Preciso ficar com você", eu consegui que a madrinha do meu filho ficasse com ele, ela ficou com ele, tudo bem. Ficou com ele, e aí eu fui, fiz a indicação cirúrgica, o médico agendou minha cirurgia para um sábado. Falou: "Ó, você vai passar para cirurgia no sábado". Chegou no sábado: "Ó, você vai fazer jejum, fiz todos os exames, você vai fazer jejum, a sua cirurgia está agendada para o sábado". Quando chegou no sábado, ao invés de vierem me buscar, veio um médico, chegou e falou assim: "Ieda, sua cirurgia foi cancelada, porque o médico cirurgião responsável pela equipe falou que ele quer estar presente na sua cirurgia e ele não está hoje. Então, sua cirurgia foi remarcada para segunda-feira". Eu tinha feito 12 horas de jejum esperando a cirurgia. Não foi possível fazer a cirurgia, foi remarcado para segunda-feira. Quando chegou na segunda-feira, no domingo eles falaram: entre em jejum às 22 horas, sua cirurgia vai ser segunda-feira. Entrei em jejum às 22 horas, minha cirurgia ia ser na segunda. Tudo bem. A gente lá, a pastora lá, minha mãe lá, a gente em oração, minha tia estava lá também, a gente em oração. E aí, meu filho, quem conhece meu filho sabe que meu filho não chora por nada, sorri para tudo e para todos. Ali eu fiz uma chamada de vídeo com a madrinha dele para ver ele. E eu comecei a falar com ele, ele começou a chorar. Ele gritava, ele gritava, ele gritava, ele gritava, ele gritava. E ali eu vi que tinha alguma coisa de errado. Eu desliguei o telefone para ele parar de chorar. E ali eu fiquei com muito medo, ali eu fiquei com muito medo. E eu comecei a chorar. E falaram assim para mim: "Eda, você está pronta?". Eu falei: "Tô pronta". Então tá bom, a maca já vai vir te buscar. Deu uns 10 minutos, não veio a maca, veio o médico do centro cirúrgico. O médico do centro cirúrgico falou assim: "Ieda, sua cirurgia foi cancelada, não vai ser possível fazer sua cirurgia aqui no hospital. Você vai ter que procurar via ambulatório, porque assim, seu caso é muito grave. Para você operar aqui, vai correr muito risco. Você corre risco de pegar uma infecção, alguma outra coisa, e a gente não pode correr esse risco com você. Então, assim, a gente não vai te operar". Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de receber a notícia que eu não ia operar, eu fiquei indignada porque eu falei: "Eu achei que ia resolver meu problema. Como assim eu não vou operar? Não, eu tinha que operar porque estava tudo marcado, porque eu preciso estar bem para cuidar do meu filho". E eu falei: "Não, não é possível". Tudo bem. Ele chegou e eu fiquei questionando o médico. Na sequência, entrou uma enfermeira, a enfermeira chegou e falou assim: "Moça, se tua cirurgia não deu certo, amém, agradece a Deus por isso, não era para ser". Nunca tinha visto ela na minha vida. Tudo bem. Na sequência, foi a live de segunda-feira. Nessa live em específico, quem foi que comandou a live foi o pastor Ismael, que comumente ele não faz a live, ele direciona para outras pessoas. Nesse dia foi ele. E a palavra foi posicionamento. E ele falava o tempo todo, Deus usando a vida dele o tempo todo para falar sobre posicionamento. Se as coisas não acontecem na tua vida, é porque você ainda não se posicionou. Deus só quer uma posição sua para agir na sua vida. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Ele quer que a gente faça. Deus não faz o nosso trabalho, Ele faz o dele. O impossível é com Deus, mas o possível é com a gente. E batendo nessa tecla o tempo todo, batendo nessa tecla o tempo todo, eu falei: "Não é possível, pastora, você tá ouvindo isso?". E a gente ouvindo do hospital live, eu falei: "Meu, eu só tô tomando tapa na cara". E era um tapa na cara atrás de outro tapa na cara, eu falei: "Não é possível". E batendo, 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 batendo nessa via, eu fiquei a live toda apanhando. Ele nem sabe, tá sabendo disso agora. Fiquei a live toda apanhando. Tudo bem. No outro dia, o médico falou: "Ó, vai receber alta. Você concorda com a sua alta?". Eu falei: "Eu não tenho o que fazer, então concordo". Concordei com a minha alta, ele falou: "Vai procurar um médico". Só que assim, o meu convênio era a Unimed. Quando foi para minha gestação, ele mudou para a Santa Saúde, por conta da empresa que fez essa mudança. Quando eu tive as crises de vesícula, ele voltou para a Unimed novamente, onde o meu médico atendia. Tá bom. Voltei, procurei meu médico, falei com ele falou assim: "Ó, graças a Deus que não te operaram lá". Eu falei: "Por quê?". "Porque esse exame aqui que eles falaram que ia fazer em você, eles nunca iam conseguir fazer em você". Eu falei: "Por quê?". "Porque você é bariátrica". "Você levou a carta que você é bariátrica?". Eu falei: "Eu levei". "Eles iam tentar chegar no teu intestino via oral, eles não iam conseguir, porque você não tem essa ligação. Então, graças a Deus você não operou lá, porque eles não sabem nenhum exame que ia fazer em você". Aí eu falei: "Que bom então, doutor". Ele falou: "Pode ficar tranquilo que eu vou te operar". Falei: "Tá bom". Fiz os exames, ele falou: "Ó, faz todos os exames". Fiz o exame, voltei nele no dia 15. No dia 23 eu fiz o exame, dia 23 de janeiro eu fiz o exame, e aí ele falou bem assim: "Assim que você pegar o resultado do exame, você entra em contato comigo novamente". Mandei mensagem para ele, porque eu vi o resultado do exame, tava vesícula hiper distendida, com tamanho de não sei o quê. Eu falei: "Meu, tá muito estranho isso". Entrei em contato com ele,
E ele falou bem assim: Ieda, eu vou te mandar os processos todos para você fazer, para pedir internação. Eu falei: tá bom. Fiz o exame, só que eu fiz no dia 23, só que eu só peguei o resultado no dia 29 do exame. Quando eu peguei o resultado, eu mandei para ele, a enfermeira dele falou assim: Ieda, o doutor falou que vai te operar amanhã, que não tem tempo. Pode ser? Eu falei: pode ser, lógico, pode ser. Só que ali eu tava tranquila, eu tava em paz. Porque eu falei assim, era para ser dessa maneira. Então, tava tranquila, eu tava em paz. Fui e internei, dessa vez com a minha mãe sabendo, com a minha mãe acompanhando. Me internei, fiz a minha cirurgia e foi uma cirurgia muito complicada, segundo o médico, o próprio médico falou. Ele conseguiu concluir a cirurgia que ninguém conseguiu fazer, ele conseguiu concluir por vídeo a minha cirurgia. Ele conseguiu retirar a minha vesícula, conseguiu retirar as pedras, o que foi tentado fazer e não tinha sido conseguido. E ele falou assim, ó, a sua cirurgia foi muito complicada, a sua vesícula estava se rompendo, eu tirei a sua vesícula toda despedaçada, tá tudo inflamado aí dentro, você vai precisar tomar antibiótico, você vai sentir muita dor ainda, porque eu mexi muito, tá tudo muito inflamado. Mas assim, é um processo que vai passar. Mas aguenta, vai passar, você não tem mais a sua vesícula. Eu falei, tudo bem, doutor, se é assim que tem que ser, vai ser dessa forma. Exatamente como ele falou. Eu fiquei exatamente 30 dias sem conseguir pegar meu filho no colo, sem conseguir trocar a fralda do meu filho, sem conseguir encostar nele, porque ele não podia chegar perto de mim. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor, mas foi como ele falou, foi um processo que passou. Então, assim, hoje eu posso falar que eu estou sem a minha vesícula, eu estou sem as minhas pedras na vesícula, eu estou bem de saúde. Quando eu estava com problema na vesícula, eu fiquei exatamente 15 dias só comendo gelatina, porque era só a única coisa que eu conseguia comer. Hoje, eu não quero ver gelatina nem pintada de ouro, hoje eu consigo comer de tudo. E assim, nesse processo, só esqueci de falar, no dia 29 de dezembro, eu apresentei meu filho para Jesus. Eu reatei os meus laços, né? Que eu achava que eu estava vivendo super em paz, super tranquila, reatei os meus laços, reatei minha aliança. Então, assim, hoje em dia, eu só tenho que falar que eu fiz eu vivi esse tempo todo achando que eu estava fazendo o melhor e que eu estava agindo da melhor forma possível. Não, mas eu estou indo para a igreja, mas eu vou num culto ali, outro culto aqui, mas a Bíblia você não abre, uma oração você não faz, conversar com Deus, Deus olha para você e fala, quem é você? Porque ele nunca nem tinha escutado minha voz. Então, assim, às vezes a gente pega e a gente fala, não, mas eu já estou com Deus, eu converso com ele sabe quem eu sou, não. E a gente não tem intimidade nenhuma com Deus. Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, eu não te conheço. E eu não queria chegar e Deus olhasse para mim e falar que ele não me conhecia. Então, assim, hoje em dia, aqui tem as minhas pedrinhas. Não vai dar para ver muito bem, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aqui tá as minhas. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Tem a imagem das minhas pedrinhas? Então, ele vai colocar a imagem das minhas pedrinhas aí. Elas não estão mais aqui, graças a Deus. Deus conseguiu concluir o que ele precisava fazer. E ele só precisava de um posicionamento. Porque, assim, esse tempo todo, todo mundo orava por mim. Esse tempo todo mundo pedia pela minha vida. Esse tempo todo, minha família toda orava, pedia, pastora, pastores. Todo mundo clamava por mim, menos eu. Só que, assim, eu tenho voz. Eu conheço a palavra. E Deus queria a minha voz. Porque se eu consigo orar, se eu consigo pedir, por que tem outras pessoas que têm que interceder por mim? Ele queria o meu posicionamento, ele queria a minha voz, ele queria que eu clamasse, ele queria que eu pedisse. Ele queria me ouvir, não somente as pessoas. E quando naquele hospital, eu mais a pastora e minha mãe, clamei, pedi, chorei, me descabelei e falei, não é possível. Eu só quero estar bem para cuidar do meu filho, será que eu pedi demais? Sabe? Eu falei, eu só quero cuidar do meu filho, eu não queria saber de balada, eu não queria saber de curtir, eu não queria saber de nada. Eu não estava pedindo isso, eu só queria cuidar do meu filho. Porque se Deus me concedeu ele, eu quero ser a melhor mãe possível para ele. Eu só queria cuidar dele. E eu não estava tendo a oportunidade de cuidar dele. E eu falei, não é possível, eu só quero isso. E ali,
Deus me deu a oportunidade de vida mais uma vez. E nas minhas cirurgias que foram canceladas, Deus usou pessoas para falar para mim, e eu tinha total certeza que se eu operasse ali, sem eu fazer renovar minha aliança com Deus, sem eu pedir para Deus, que ele me resgataria. Eu não voltaria, porque ele sabe o que estaria depois. Ele sabe que ele não iria me perder. Eu não teria essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje de contar sobre o que Deus fez na minha vida, sobre o que Ele ainda vai fazer muito mais, que eu tenho certeza. Mas eu já agradeço pelo que Ele fez. Então, assim, se eu tenho uma coisa para falar para vocês, se posicione. Se posicione. Porque Deus só quer um posicionamento seu, não de seus parentes, não de seus pastores. O posicionamento é seu. A oração, a gente é cercado de oração por todas as pessoas, graças a Deus. Mas o posicionamento, o direcionamento tem que ser seu. Quem tem que falar não é você. Quem tem que falar eu não quero é você. Quem tem que falar Deus é o único na minha vida é você. Não é ninguém que vai falar por ti. Então, assim, quando eu me posicionei, quando eu falei agora vai ser tudo diferente, quando eu falei eu quero ter vida, eu quero ter saúde, eu vou cuidar do meu filho. Aqui estou eu com vida e com saúde e cuidando do meu filho. Então, para não se estender mais, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui sem minha vesícula, com saúde, curada. E algumas pessoas já sabiam mais ou menos o que tinha acontecido na minha vida, outras nem tanto, mas eu espero que vocês não passem por nada do que eu passei. Não precisa chegar nisso, não precisa passar por isso. A gente pode encurtar o caminho, a gente pode seguir. Quando Deus chamar, é para ir. Só vai. Não dificulta o caminho, não prolonga as coisas. Quando a gente prolonga as coisas, a gente passa por esses apertos para ele falar: eu não te largo. Você vai sofrer, mas você volta. Você vai penar, mas você volta. E a gente volta. Então, esse é o testemunho que eu tenho para contar. Isso foi o que Deus fez na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, aqui estou eu com saúde. É isso que Deus faz. Nosso Deus, ele nos surpreende demais. Toda honra e toda glória a este Deus. Eu sei que eu preciso falar isso, eu sei que tem muita gente aqui conhecida, outros não, mas vocês precisam ter ciência de uma coisa, que não é o acaso. Tem muitas pessoas céticas que falam, não, que tem que ser que não é, não é. Nós não acreditamos assim. A Cida chegou um momento lá na igreja, a Ieda ainda estava nos desvaneios da vida dela. E ela chegou muito arrasada e disse assim, a Soraieda não tem cura, não tem jeito, ela está desenfreada como uma carreta na descida e está tudo errado na vida dela e ela está procurando mais erro ainda na vida dela. E ela só lamentou por muitos minutos, por muito tempo. Eu baixei minha cabeça e falei, Deus, o que dizer para essa mãe desesperada? Eu simplesmente coloquei para fora uma palavra. E ela vai ser uma missionária. E ela não acreditou. Ela disse tudo, mas missionária? Eu não estou vendo isso. Nem eu. Foi a única coisa que veio na minha mente. Ela vai ser uma missionária. E hoje está aí os primeiros passos de uma pessoa que tem chamado de Deus, sim, para falar o quê? Para ser testemunho. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Hoje eu louvo a Deus porque a Ieda se encontrou. Encontrou Jesus, encontrando com ela mesma, e tudo agora faz sentido na vida, tá? Não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é bens, não é isso, não é aquilo. Porque se isso aí tudo preenchesse o vazio do nosso coração, não tinha tanta gente aí perdidinho da Silva. É Jesus que faz toda a diferença. E tá aí o Joãozinho agora, no soninho abençoado dele, com saúde,
E é assim que Jesus proporciona finais felizes. A Cida feliz, alegre, de ver a filha aqui na live, falando do amor de Deus para muita gente, está gravado. Eu acredito que, né, no tempo oportuno, o pastor Ismael vai saber o que vai fazer com todas as nossas lives aqui, vai repercutir ainda muito mais para os 4 cantos da terra. Não é isso que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregai e contai os testemunhos, e Jesus conosco nos dando graça e força. Pastor Ismael, por gentileza. Minha querida Ieda, conclua o seu testemunho com oração por nossa congregação. Ô Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade que me deste, Pai. Obrigada por permitir com que estivesse aqui, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por toda essa oportunidade, Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, Pai, que essa palavra possa ter tocado o coração de cada um de uma maneira única, Pai, e especial para cada um que aqui ouviste, Pai. Eu não sei o porquê eu precisei falar isso, mas tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu sabes do coração de cada um, tu sabes do que cada um precisa, Senhor Jesus Cristo. Toca em cada um nesse momento, Pai. Livra, guarda, protege, da mesma maneira com que fez comigo, Senhor Jesus Cristo. Toma a vida de todas essas pessoas na tua mão, Pai. Ô Senhor Jesus Cristo, toma cada um, Pai, nas tuas mãos, Senhor Jesus. Toma, Pai, nas tuas mãos. Pai, eu te peço, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de vida. Ô Senhor Jesus, toma a vida de todas essas pessoas nas tuas mãos, Pai. Dê uma semana de paz, de graça, como tem sido a nossa. Que assim seja. Amém. E o que ele ainda vai fazer será maior do que você imagina. Milagres estão por toda parte. Divulgue, espalhe, compartilhe.